Fala galera, tô de volta aqui no canal do Lessa. Tô gravando esse vídeo aqui na base do improviso, coisa que eu não gosto muito de fazer, porque prezo sempre para ter uma qualidade boa de áudio, de imagem para vocês, mas me perdoe se o áudio realmente não ficar muito bom, se a imagem ficar um pouco tremida, porque eu tava almoçando por aqui e a gente teve uma atualização importante em relação à negociação envolvendo Gabriel Milito. Como a informação sempre é o mais importante, acima da estética e até eventualmente, pontualmente, da qualidade do vídeo, resolvi gravar aqui para vocês já para informar sobre uma recusa do Gabriel Milito. A princípio, por que eu tô falando a princípio? Porque eu falei com uma pessoa agora para apurar, para ver se realmente ele tinha negado a proposta do Fluminense, e essa pessoa me disse foi o seguinte: olha, ainda não é oficial, eu não estou sabendo de forma oficial que houve a recusa. A gente está aguardando aqui. Então não é uma notícia que eu confirmei 100% ainda, mas por que eu estou trazendo aqui para vocês? Porque eu já sabia que o Fluminense estava analisando, além do Gabriel Milito, outros nomes, sabendo que a negociação talvez pudesse não rolar. Até natural, nesse momento, você não tem, normalmente não é só um alvo específico, você analisa mais de um alvo. Quem publicou essa notícia foi o César Luiz Merlo, que é um jornalista especializado no mercado de transferências sul-americano. É um cara que normalmente tem fontes, boas fontes. Então ele deve ter falado, certamente, com alguém do staff do Milito. Então talvez nesse meio tempo não tenha chegado ainda uma resposta oficial, mas enfim, isso pode acontecer muito em breve. Segundo o César Luiz Merlo, a informação que ele traz é que o Milito agradeceu a proposta do Fluminense, mas preferiu não aceitar. Foi o que ele entendeu após a apuração que ele fez. Por quê? Não se sabe. Não creio que seja um motivo financeiro. Por que eu estou falando isso? Porque se fosse uma questão financeira, o Milito poderia fazer uma contraproposta, certo? Poderia fazer uma contraproposta e buscar um acerto. Mas parece que ele recebeu a oferta do Fluminense e preferiu não dar sequência à negociação. Algo parecido com o que ocorreu, aparentemente, entre Fluminense e o Crespo. O Fluminense chegou a sondar ali o Crespo, mas ele tem um salário altíssimo, astronômico, e não deu sequência às conversas. Agora há pouco, inclusive, entrou um vídeo aqui no canal afirmando que hoje a situação poderia evoluir porque o Fluminense iria apressar essas conversas. Então o martelo poderia ser batido a favor da chegada do Milito ou não. E parece que esse negócio realmente não vai acontecer. Volta a estaca zero completamente a procura, a busca por um treinador no Fluminense? Não necessariamente, porque antes de tentar avançar com o Milito, outros contatos já foram feitos. Falei para vocês aqui, o nome do Renato Gaúcho é um nome bem forte no Fluminense. É um nome que nos bastidores ganhou força porque pessoas importantes do clube entendem que o Renato pode ser um bom nome neste momento. Acho que jogadores, de uma forma geral, já que o Diniz não vai vir, tendem a apoiar a chegada do Renato, porque é um cara muito de grupo, um cara muito da resenha, né? Normalmente ele lida bem com jogadores mais experientes, jogadores veteranos, como é o caso do Thiago Silva. Enfim, ele tem muito essa capacidade de administrar o grupo, de gerir o grupo, de lidar com jogadores mais badalados, né? Vamos dizer assim. Mas até ontem a informação que eu tinha é que a tendência do Fluminense neste momento era de partir para uma escolha de um técnico estrangeiro. Tanto é que houve essa tentativa com o Milito, houve uma proposta, mas enfim, não andou. Mas não são só esses nomes que o Fluminense levantou e buscou no mercado. Então, sendo confirmado de fato, chegando a essa confirmação oficial da recusa do Milito, o Fluminense vai ter que partir para outros alvos. E aí, insistir no mercado sul-americano. E eu informei para vocês que o Luiz Castro e também São Paulo são nomes até então descartados, por motivos diferentes. São Paulo por uma questão da dificuldade que ele tem em gerir grupos. O Luiz Castro, porque é muito caro, assim como o Crespo também é muito caro. Então o Fluminense vai ter que buscar alternativas. Se for para um técnico estrangeiro, nomes que já trabalharam aqui, a gente vai ter que parar e pensar aqui em quais técnicos estão no mercado que estariam dentro do alcance financeiro do Fluminense, porque até pela linha de pensamento do presidente Mário Bittencourt,
Difícil imaginar um estrangeiro assumindo o Fluminense que não tem experiência nenhuma aqui no Brasil. É algo que ele mesmo disse que não é o ideal. O Milito já tinha essa experiência por aqui. Facilitava uma adaptação, uma chegada no meio da temporada, porque tem isso. O treinador vai assumir o time no meio da temporada, numa sequência implacável de jogos daqui em diante, e daqui a pouco tem Mundial, ou seja, não tem muito tempo para trabalho, para adaptação, chegar tendo que mostrar serviço de cara, não tem muito o que fazer. Então talvez o Fluminense volte os olhos, e aí ainda não é uma informação, é uma dedução que eu estou fazendo aqui, talvez tenha que voltar os olhos para o mercado nacional. E aí serão avaliados novamente os nomes de Dorival Júnior. O Tite até agora não foi falado, né? Mas o Renato Gaúcho, certamente. Enfim, vai ter que partir para alternativas. A tendência é buscar uma solução até o final de semana. Mas tudo isso depende da resposta do mercado. O Fluminense imaginava que iria conseguir avançar rapidamente com o Milito. E ele deu para trás, não aceitou. Então isso atrasa as tratativas, as procuras. Né? O técnico que às vezes viu que o Fluminense partiu para outra pode agora querer pedir um pouco mais. Enfim, são nuances de mercado que a gente não tem muito como controlar. O que eu posso passar para vocês é que o Fluminense vai tentar até sexta-feira. Essas negociações estão sendo conduzidas diretamente pelo Mário Bittencourt. Vai tentar até sexta-feira acelerar todo esse processo para acertar com o novo comandante. E só para finalizar, eu estava gravando aqui, a ESPN publicou uma informação agora, com mais detalhes sobre a recusa de Gabriel Milito, de que o Fluminense fez uma proposta de 3 milhões de dólares anuais, cerca de 17 milhões de reais na cotação atual, e ainda assim o Milito recusou. Por quê? Porque ele entende que o calendário do Brasil é muito severo, é muito complicado, ele sofreu muito com isso no Atlético Mineiro no ano passado, e acha que não tem tempo para treinar, vai chegar já sem tempo para treinar, justamente o que eu estava falando aqui para vocês agora, e faz todo sentido. E assim, se for realmente esse o motivo, eu acho muito digno o cara rejeitar um contrato alto desse, porque ele sabe que ele vai ter dificuldades como ele teve no passado. Eu falei sobre o trabalho do Milito aqui, é um cara que tem potencial, é um cara que chegou a 2 finais, mas o elenco do Atlético não tinha muita profundidade, não tinha tantas opções assim. Ele focou nas competições de mata-mata, poupou no Brasileiro, depois sofreu no Brasileiro e sendo vice nas 2 competições. É efeito do que é o calendário no Brasil. Ele sabe que é um cara que pode crescer, que tem potencial, aparentemente não quer aceitar qualquer trabalho só para meter a grana no bolso. Ele poderia arriscar. O Fluminense colocou, além da questão financeira de um salário alto, a possibilidade de a disputa do Mundial, né? E aí saiu uma informação de que o Fluminense teria um orçamento inferior a R$1 milhão para um técnico. Esse valor superaria a casa de R$1 milhão, consideravelmente. Então a gente pode pensar, talvez, em acreditar em Renato Gaúcho com esses valores, ou algum outro nome que não tenha sido ventilado ainda. Mas depois dessa informação da ESPN, trazendo detalhes desse contrato, parece que realmente Milito não vem. Ele tinha prazo até quarta-feira para informar, até esta quarta-feira para informar, já deu esse retorno e aparentemente o Fluminense vai ter que de fato buscar outra solução no mercado para ser o novo comandante do clube em 2025. Qualquer novidade, qualquer nova informação, eu vou voltar aqui para vocês. Se você puder deixar seu like, se inscrever aqui no canal, a gente sempre do jeito que dá, fazendo esforço para deixar você bem informado, atualizado sobre tudo que está acontecendo. E agora não tem jeito, a notícia vai mudando toda hora, a gente vai atualizando, fica velha rapidamente, mas época de mercado, de mudança de treinador, é isso, é a nossa vida. Valeu, pessoal, um abraço, deixa o like aí, valeu!